Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao mini curso de Arduino. Nesta primeira aula a gente vai tratar um pouquinho sobre a prototipagem e alguns conceitos de elétrica, para aí sim, na próxima aula, podermos falar do Arduino em si. A prototipagem, o que seria a prototipagem? Ela é a parte inicial do desenvolvimento de qualquer produto que nós temos hoje no mercado. Ele geralmente é o primeiro passo prático após o conceito teórico. Ele pode servir como prova de algum conceito ou como um protótipo visual, que neste caso ele não apresenta nenhuma funcionalidade, ou até mesmo um protótipo funcional, que apresenta toda ou quase a completa funcionalidade do produto final. No entanto, ainda necessita de alguns refinamentos. Ele também pode ser um produto viável mínimo, conhecido como MVP, que ele é feito para ter as funcionalidades essenciais e ter o retorno ou feedback dos usuários, para aí sim poder ser aprimorado no futuro. No nosso mundo maker, que é esse mundo que abrange a criação, reparo de dispositivos, a prototipagem é vista como o desenvolvimento de um novo projeto ou de um projeto já existente. E geralmente esse projeto vai incluir alguma eletrônica de alguma espécie. E existe uma rica presença desses projetos no mundo maker que envolve circuitos eletrônicos. E esses circuitos eletrônicos precisam de eletricidade. Mas como funciona a eletricidade? De uma forma assim bem resumida, bem simples, consiste no fluxo de elétrons no meio condutor, ou seja, num fio, e com uma fonte de energia, que seria então uma bateria, uma fonte chaveada ou um capacitor. A gente vai ver um pouco a mais à frente. E esse fluxo funciona somente no circuito fechado. Os elétrons eles devem sair da fonte, percorrer o condutor e o circuito e também depois voltar para a fonte de energia. Só que a gente vai abordar apenas os fundamentos básicos e alguns componentes da eletrônica digital, que é a eletrônica utilizada pelo Arduino. Só que para nível de curiosidade, quem quiser aprofundar no assunto, a gente recomenda os livros Lições e Circuitos Elétricos de Tony Kupfal e Não é Elétrons, Eletrônica para Terráqueos de Ken Amdahl, que aborda os princípios gerais da eletricidade de forma bem didática. Bom, para iniciar os conceitos de eletricidade que a gente vai ver nesse mini curso, o que seria a tensão? A tensão é a diferença de elétrons livres entre dois pontos de um circuito e também é conhecida por diferença de potencial elétrico. E o que são elétrons livres? Os elétrons livres são elétrons que se ligam frouxamente ao núcleo do átomo. O núcleo do átomo é composto de prótons e nêutrons. E esses elétrons livres se localizam na camada de valência mais exterior ao átomo. E eles necessitam de menor energia para poder se desprender e fluir pelo material. E essa diferença de potencial elétrico, ele gera um campo elétrico. E esse campo elétrico faz as cargas se movimentarem do polo negativo. O polo negativo de um condutor ou de algum material é quando há o excesso de elétrons, já que o elétron é uma carga negativa, para o polo positivo, que possui falta de elétrons. Sem esse campo elétrico, não há tensão, não há uma diferença de potencial elétrico. Logo, não há movimentação de cargas e, consequentemente, não há eletricidade. A tensão é medida em volts, e todo componente que converter ou dissipar a energia elétrica em algum tipo de energia luminosa, térmica ou motora, motriz, possui uma queda de tensão intrínseca ao material, que é definida pelo material. A corrente elétrica, ela define a quantidade de elétrons que fluem em uma parte do circuito em determinado período de tempo. É representada pela letra I. Fazendo uma analogia a um sistema hidráulico como um sistema presente na casa, a tensão é a pressão de água gerada nesta tubulação. E neste caso, a gente pode perceber que a pressão de água ela aumenta conforme ela fica mais longe da caixa d'água, ou seja, mais abaixo da caixa d'água. E a corrente elétrica é o fluxo de água neste cano, que daí pode ser medida, por exemplo, como litros por minuto. Como dito anteriormente, a bateria possui um polo positivo e um negativo.
E os elétrons tendem a fluir do polo negativo, onde é que há excesso de elétrons, para o polo positivo, onde há falta de elétrons. Esse é o sentido da corrente real. No entanto, nos circuitos elétricos e eletrônicos, a gente adota a corrente convencional. Ela parte do polo positivo, percorre esse circuito e volta para o polo negativo. E a corrente que a gente utiliza nos circuitos eletrônicos que vamos abordar é a corrente contínua, onde não há oscilação no fluxo de elétrons. Nas instalações elétricas da nossa casa, a gente possui a corrente alternada, que seu princípio de funcionamento difere porque a tensão e a corrente acabam variando. No entanto, nos circuitos eletrônicos, como o Arduino, a gente precisa de precisão. E então a gente adota a corrente contínua, ou seja, não oscilatória. Já a resistência, ela caracteriza a oposição de um componente ou de um condutor à passagem da corrente elétrica. E a sua medida é ohms, representado pela letra grega ômega. E ela é geralmente causada por imperfeições no material do condutor. Por isso, a gente sempre vai ter uma corrente intrínseca ao circuito. E não existe o condutor perfeito, como os fios. Os fios, querendo ou não, têm uma resistência que vai aumentar conforme maior ele é, conforme mais comprido o condutor é. E os supercondutores são os únicos condutores cuja resistência é nula, só que sob condições específicas, como por exemplo, temperaturas extremamente baixas. E como ele é resistivo, ele acaba dissipando parte da energia em calor. Por quê? Porque há colisão dos elétrons nas impurezas desse material. E essas colisões, elas geram calor. Então, por isso que há sempre dissipação da energia elétrica em calor em circuitos resistivos. A gente pode realizar a analogia a um pedágio. O pedágio ele limita o fluxo de veículos pela rodovia. E os veículos, obviamente, eles sempre vão preferir o trajeto com menor resistência, ou melhor, com menor quantidade de pedágios. Então, no circuito, a gente vai observar que conforme menor a resistência, mais a quantidade de veículos vai passar, ou seja, a corrente vai ser maior. E a corrente e tensão estão relacionados com a resistência. A corrente é dada pelo quociente da tensão pela resistência e a tensão é dada pelo produto da corrente pela resistência. E o circuito ele pode possuir uma resistência equivalente, que é o conjunto de todas as resistências no circuito. A gente pode pegar todas as resistências que possui no circuito e substituir por apenas uma. A associação de resistores em série, a gente soma as resistências. Por quê? Os resistores, quando estão em série, eles estão conectados em sequência. Isso é um caminho da corrente. Pense comigo no seguinte caso. Temos uma rodovia e a gente tem vários pedágios em sequência. Se, por exemplo, na rodovia estava passando 10 carros por minuto, no primeiro pedágio ele cai para 5 carros por minuto. No segundo pedágio cai para 2 carros por minuto. E no último pedágio cai por 1 carro por minuto. Com isso, a gente tem que somar as resistências, ou seja, a gente tem que considerar que a quantidade de corrente que está passando por eles vai ser cada vez menor. E a corrente é a mesma para todos os resistores. No entanto, a tensão, a voltagem de cada um, não. A gente viu que a tensão ela depende tanto da corrente quanto da resistência. A corrente vai ser igual para todos, no entanto, a resistência de cada um vai mudar. Pode ser que, no caso, os 3 resistores desse exemplo sejam iguais, então a queda de tensão de cada um deles vai ser a mesma. Mas no caso de 3 resistores diferentes, cada um vai ter sua queda de tensão. Já a associação em paralelo, soma-se o inverso das resistências. Por quê? No caso da rodovia com 3 pedágios, imagina uma rodovia que é separada, ela se bifurca entre 3 pedágios. E cada pedágio passa 2 carros por minuto. Se você perceber, vão estar passando 6 carros por minuto. Porque como tem pedágios lado a lado, cada pedágio vai passar 2 carros por minuto. Essa é a associação em paralelo de resistores.
a gente soma o inverso das resistências. E neste caso, a tensão é a mesma para todos. No entanto, a corrente em cada um difere, pois com a fórmula da resistência a gente vê que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Como a tensão é igual para todos e a resistência difere entre eles, no caso de três resistores diferentes, a corrente também vai ser diferente que vai estar passando em cada um deles. E no caso de associação mistas de resistores, como é que a gente procede? A gente tenta sempre agrupar os resistores e resolver pelo tipo de agrupamento deles. No caso dessa associação, a gente não consegue agrupar eles de forma em série. Neste caso, o R1 em série com o R3. Por quê? Porque ele está em paralelo com o R2. Então, o que a gente faz? A gente calcula a associação em paralelo desses dois resistores, definido por R12. E pode ser essa fórmula, quando há só dois resistores, ou essa fórmula que daí é para mais de um resistor. Com essa fórmula em mãos, a gente sabe, a gente pode substituir esses dois resistores por esse resistor. Então, esse resistor, que é a resistência equivalente desses dois aqui, está agora em série com o resistor 3, e agora sim a gente pode resolver a resistência equivalente do circuito, somando a resistência equivalente dos resistores 1, 2 com o resistor 3. E assim a gente descobre a resistência equivalente do circuito. E o que é a potência? A potência é a energia dissipada ou convertida pelo circuito por segundo. Ela é medida por watts. E ela consegue se relacionar com as três variáveis anteriores, que é a tensão, corrente e resistência. E a gente possui várias formas para calcular a potência. A fórmula clássica é potência é igual a tensão vezes corrente. No entanto, a gente pode substituir a corrente pelo quociente tensão dividido por resistor. Então, potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E também a gente pode substituir a tensão na primeira equação pelo produto de corrente vezes resistência. Então, a potência é igual a corrente ao quadrado vezes resistência. E agora a gente vai começar a abordar os itens que a gente vai utilizar nessa prototipagem inicial. A gente possui a protoboard, que é uma matriz de contatos onde vai ser construídos circuitos, e ela possui alguns caminhos interligados. Pegando essa protoboard, a gente observa aqui embaixo quais são suas interligações. Esses pinos que estão nas extremidades, geralmente são barramentos de energia ou GND. GND é a sigla utilizada para 0 volts, ou tera, também é outro termo que a gente se refere a 0 volts. E aqui há algum tipo de tensão, 5 volts, ou também a gente pode chamar de VCC, que é a tensão de operação do circuito. E VCC é tensão corrente contínua. A gente também tem esses pontos aqui no centro. Eles estão interconectados na vertical, esses 5 pontos, nem aqui. E eles estão separados das colunas adjacentes. Então, tudo que for conectado nesta coluna aqui vai estar interligado entre si, no entanto, não vai estar interligado com as colunas adjacentes. Já que nas extremidades, onde é que tem os barramentos de energia, eles vão estar interligados de forma horizontal. Essa faixa horizontal aqui vai estar separada da faixa horizontal aqui. E neste caso da protoboard maior, ela vai estar dividida no meio. Então, ela só vai estar interligada esta faixa horizontal até aqui. E ela, então, é separada dessa daqui ao lado. O resistor. O resistor é o principal elemento resistivo no nosso circuito. Ele possui um código de cores que define o valor da sua resistência. É bem interessante aprender esse código de valores. E no nosso simulador que a gente vai utilizar, a gente vê que conforme o valor resistivo que a gente atribui a ele, ele muda as suas cores. Ele possui diferentes formatos para diferentes aplicações e geralmente está associado seu tamanho à potência total dissipada.
O potenciômetro é uma espécie de resistor de valor variável, que nem se fosse um botão de volume de um rádio, por exemplo. Ele possui um funcionamento muito similar. Como é que ele funciona? Ele possui 3 pinos: pino de referência inferior, o pino de referência superior e o pino de seleção no meio, que determina a sua resistência conforme a sua posição aqui selecionada. Geralmente, esse pino aqui é o pino de 0 volts, e esse pino aqui é o pino de 5 volts ou 3,3 volts, o pino de VCC do circuito. E aqui no meio a gente realiza a leitura do valor do potenciômetro. O LED. O que é o LED? É a abreviação de diodo emissor de luz. Os LEDs, diferente dos resistores e do potenciômetro, eles possuem uma polaridade para funcionar. Ou seja, eles devem ser conectados corretamente, senão eles não vão funcionar ou até mesmo eles vão queimar. E diferentes cores possuem diferentes quedas de tensão. De certa forma, de uma forma mais simples, eles comem uma quantidade de volts e pode ser especificada aqui. Isso está muito relacionado à intensidade da luz e o brilho que eles emitem. Então, o LED vermelho geralmente é o que menos utiliza tensão, ou melhor, tem a menor queda de tensão, e o LED branco e azul é o que tem maior queda de tensão. O capacitor, esse componente, ele armazena energia de forma temporária, só que ele descarrega rapidamente. Depende também do valor que ele possui, que é dado em farads. Ele atua como circuito aberto quando está totalmente carregado em corrente contínua. Em corrente contínua, a gente possui 2 tipos de capacitores: não polarizados, são esses aqui, geralmente são de cerâmica, e os polarizados, que são esses caras aqui eletrolíticos, que são um pouquinho maiores. E onde é que tem essa faixinha cinza, esse é o polo negativo, e onde é que não tem a faixinha, esse é o polo positivo. No LED é a mesma coisa que tu pode identificar. A perninha negativa, ela é um pouco menor, neste caso aqui, e também ele é chanfrado uma de suas bordas. E a perna positiva, ela é maior, ou ela é, neste caso, curvada para indicar que ela é maior. Neste caso aqui no capacitor, a perna positiva também ela é maior, e a perna negativa ela é menor. O botão, ou melhor, push button. Ele atua normalmente como um circuito aberto. Ele possui seus pezinhos nessa extremidade interligados, ou seja, o que tu ligar aqui é a mesma coisa que tu ligar aqui, e eles estão separados fisicamente do outro lado. No entanto, quando tu aperta o botão, eles fecham a conexão e eles se ligam. Eles criam uma passagem para o outro lado. O transistor atua como interruptor eletrônico. Ele é muito parecido com o push button, só que eletrônico. Ele também pode atuar como amplificador de sinal. No caso de amplificador de sinal, um transistor ele possui um ganho especificado no seu datasheet, que é sua especificação técnica, que varia de transistor para transistor. E esse ganho multiplica o valor da corrente de base, que é desse pino do meio. No caso do NPN, que é esse carinha aqui, ele define a corrente que está passando do coletor para o emissor. Quando ele está saturado, ele atua como uma chave, ou seja, a gente toma esse ganho como mínimo, a gente coloca bastante corrente na base que acaba saturando esse transistor. Ele atua como uma chave no caso do NPN e no PNP também. Só que o sentido da corrente no NPN é ao contrário do transistor PNP. No NPN ele possui um fluxo do coletor para o emissor e no PNP é um fluxo do emissor para o coletor. E bom, onde é que a gente vai poder prototipar? Nesse mini curso a gente faz a introdução à plataforma Tinkercad, que é uma plataforma de simulação online gratuita que possui os componentes básicos para a criação de circuitos analógicos e digitais e a utilização de microcontroladores. E um desses microcontroladores é o Arduino. Neste caso, vocês precisam acessar o site do Tinkercad, que é esse site aqui em cima, e cliquem em inscrever-se. Nessa página aqui, vocês cliquem em alunos, entrem em uma turma
e coloque o código da nossa turma, que é NXLJ7JARZ. Quando vocês colocarem esse código, cliquem em ir para a minha aula e utilizem um desses serviços para o login ou cadastro. Esta vai ser a página inicial com a qual vocês vão se deparar. Neste caso, eu vou puxar a minha, onde eu não possuo nenhum projeto. Aqui vocês podem criar um projeto 3D, um circuito, que é o que a gente vai realizar, ou utilizar alguns blocos de código. Nas nossas classes, quando a gente entra, vai estar aqui o curso de Arduino da PETCC UFSM. Quando vocês vão clicar aqui, vocês vão ter acesso a todas as aulas e atividades. E aqui vocês podem clicar, acessar os projetos que a gente utiliza nas aulas e também poder postar os seus que vocês conseguiram realizar. E no final vai ter a atividade avaliativa que vocês vão realizar a postagem por essa plataforma. Então, a gente aqui vai ter a atividade. E aqui vai ser a interface com a qual vocês vão se deparar quando vocês estiverem criando um circuito. Eu vou criar um ao vivo para mostrar para vocês. Aqui tem meu projeto. Eu vou criar um projeto, um circuito. Ele vai carregar e a gente é recebido por essa interface. Aqui em cima a gente tem o nome do projeto que a gente pode mudar. Alguns controles que a gente tem sobre os componentes. Aqui a aba de código para os microcontroladores. Aqui o início da simulação. Aqui em cima o modo de visualização, que aqui é a quantidade de componentes. Aqui é a visualização esquemática do circuito, que a gente não vai utilizar. E aqui a vista do circuito. E de fato a gente vai realizar a montagem. E aqui no lado estão nossos componentes. À primeira vista é bem limitado. No entanto, está selecionado apenas componentes básicos. A gente quer todos os componentes. E agora sim, a gente tem acesso a todos os componentes do circuito. Eu vou realizar, primeiramente, um circuito bem simples. E de um botão ligando o LED. A gente vai utilizar de uma protoboard ou uma placa de ensaio. Também é a tradução em português deste componente. A gente vai precisar de um botão. O botão a gente pode pegar e arrastar aqui em cima. Válido ressaltar. Aqui vocês vão perceber que mostra as conexões. Aqui mostra que esses 5 pontos estão interligados. Aqui todos esses pontos então estão interligados. E esse lado do circuito está separado deste lado. Vocês podem ver que eu passo o mouse aqui em cima e só tem esses 5 selecionados. Então a gente coloca aqui um botão. A gente pode pegar um LED. E neste caso, o anodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. A gente pode pegar e deixar ele aqui. A gente vai pegar uma fonte de energia. E quando tu clica em componentes desse tipo, a gente possui o acesso às propriedades. A gente pode definir a tensão, a corrente dessa fonte de energia. Aqui o LED é a mesma história. A gente pode definir até mesmo a cor do LED. A gente vai utilizar o vermelho neste exemplo. Então, o princípio básico de um funcionamento do circuito eletrônico é não errar as polaridades dos componentes. A gente viu que o LED possui uma polaridade específica. Então, e o botão, como é que funciona o botão? A gente tem que separar o circuito, colocar o botão no meio para ele poder funcionar e atuar como chave. Então, o polo negativo a gente pode puxar nessa parte aqui mesmo. E aqui a gente pode mudar a cor do fio. Os números de 1 a 0 também mudam a cor dos fios. A gente pode pegar o fio positivo e colocar aqui. E deu vermelho a cor número 2. Vou pegar o fio positivo e passar para uma das perninhas do botão. Tanto faz se essa perninha aqui ou essa perninha aqui, ambos são terminal 2 e estão interligados. Depois a gente vai passar esse fio para a perninha positiva. Então vocês vê, se o botão estivesse fechado, neste caso esse lado ligado nesse, estaria conectado ao polo positivo da fonte. E o polo negativo do LED a gente pode ligar na barra negativa da protoboard. No caso, vou colocar uma corzinha preta. E
isso aqui a gente já pode dizer que estaria funcionando o circuito. No entanto, vou começar a simulação neste botão e vocês vão perceber que vai acontecer algo de errado. Aqui a gente não tem nenhuma corrente fluindo pelo circuito, porque o circuito está aberto. Esse botão está fazendo com que o circuito fique aberto. E aqui a gente vai interagir, a gente vai clicar o botão. Percebam que o LED está apresentando um erro, que a corrente é muito alta. O máximo absoluto que ele aceita é 20 mA. Por que isso acontece? Não há nenhum elemento resistivo no circuito. A corrente está viajando tranquilamente do polo positivo, passando pelo LED e entrando e voltando para a fonte. Ah, mas se não há elemento resistivo, a resistência é zero, logo a corrente é infinita. Mas esse é o limite teórico. Neste caso, o LED ele vai sim impor uma resistência ao circuito, assim como os condutores, que são os fios. Então, a corrente que está passando por ele é de 482 mA. A gente também pode verificar utilizando um multímetro. Aqui a gente altera o modo, que pode ser de tensão, amperagem ou corrente. Amperagem é o termo não muito correto que a gente pode utilizar, ou resistência de um componente. A gente pode colocar, neste caso, a tensão. A gente pode ver qual é a tensão que está sobre o LED. Vou colocar aqui. Se iniciar a simulação, a gente percebe que possui uma tensão de 49 milivolts, que seria normal, pois querendo ou não, nos circuitos eletrônicos há uma certa diferença de potencial em circuito aberto, que neste caso está aberto. Mas quando a gente clica, a gente vê que tem 5 volts em cima do LED. No entanto, para realizar a medição da corrente, a gente não pode utilizar esse formato aqui, que nem para medir a tensão. A gente tem que mudar o modo para amperagem, que não é o termo correto. O correto seria medir a corrente. Então a gente tem que abrir o circuito. A gente tem que fazer a interligação do botão com o LED como se ele fosse um fio. Ele vai passar a corrente por dentro da fonte, do multímetro, no modo amperímetro. Então a gente começa a simulação, a gente percebe que não está passando nenhuma corrente. No entanto, se a gente apertar o botão, voa lá, a corrente quase chega a 500 mA e o LED frita. Na vida real, ele queimaria. Ele ficaria preto, ele deixaria de conduzir corrente. E ficaria como circuito aberto permanentemente. Então a gente pode parar a simulação e como é que a gente pode resolver. O problema é a corrente. Então o que a gente faz? A gente coloca um resistor para limitar essa corrente. Passando aqui a simulação. Aqui nos slides está todos os processos que a gente está realizando nessa aula para vocês poderem ver com calma. Aqui há o fluxo da corrente que passa por aqui, entra pelo positivo, sai pelo negativo. E a gente percebe que o LED ele possui uma corrente nominal de apenas 20 mA, ou seja, o máximo que pode passar pelo LED é 20 mA. E como é que a gente pode calcular ou definir esses 20 mA para não exceder? A gente utiliza um resistor. E eu já tinha falado que o LED comia certa tensão. Neste caso, a gente vai tomar como referência a tensão de 2 volts. Então a gente sabe, se o LED come 2 volts, o resistor vai comer os 3 volts restantes. Pois aqui é 0, aqui é 5. Como ele come menos 3, aqui é menos 2. Então, de 5 menos 3 menos 2, 0 volts. Então, a gente sabe que a tensão sobre o resistor é 3 volts. E ele é o único elemento resistivo aqui no circuito. Então, como é que a gente calcula a corrente? A gente pega a tensão sobre o resistor e divide pela resistividade. A gente sabe que a corrente que a gente quer é 20 mA ou 0,02 amperes, que é igual a 3 volts dividido pela resistência. A gente então sabe que a resistência é igual a 3 volts dividido por 20 mA e a gente obtém o resultado que a resistência deve ser de 150 amperes, de 150 ohms, perdão. Então vamos fazer essa alteração. Vamos tirar o multímetro daqui, vamos apagar essa conexão, vou colocar o botão um pouquinho mais para o lado e vamos caçar um resistor. Aqui está o resistor. Para girar o resistor, vocês podem clicar a letra R
ou simplesmente utilizar essa ferramenta aqui. A gente pode colocar aqui o resistor, vou colocar o botão um pouquinho mais para o lado, e vocês podem perceber que aqui está vindo do polo positivo, passando pelo botão, o botão circuito aberto, mas vamos considerar que ele está fechado. Aí ele passa pelo resistor para aí sim ir para o LED e depois para a fonte. O resistor aqui possui um valor padrão que é de 1 kΩ, porém a gente quer em ohms. A gente coloca aqui ohms e coloca o valor 150. Viram que mudou a cor? Conforme você aumenta o valor, vai mudando as cores. E então, em teoria, é para funcionar. Aqui já possui a medida de corrente na própria fonte, então a gente não vai precisar do multímetro para isso. Então vamos iniciar a simulação. A gente clica no botão e vemos que possui uma corrente de 19,5 mA, muito próximos dos 20 mA nominais do LED. Ah, mas o cálculo era para dar 20 mA preciso. No entanto, isso aqui simula mais as condições da realidade. O LED nem sempre vai gastar esses 2 volts, nem sempre vai ter essa queda de tensão de 2 volts. Isso depende de fabricante para fabricante. A gente viu que possui uma diferença de 1,8 até 2 volts, que esses seriam os valores para o LED vermelho. A gente pode pegar até o multímetro aqui e ver qual é a queda de tensão em cima do LED. Pegar negativo no negativo, positivo no positivo do LED, e a gente percebe que a queda de tensão em cima do LED é de 2,07. Nem sempre é 2 volts. Ele pode variar de LED para LED, e neste caso o Tinkercad está utilizando esse tipo de LED. Então, esse seria o primeiro exemplo de prototipagem. Um outro exemplo de prototipagem que a gente utiliza muito com o Arduino seria um resistor de pull-up. O que acontece? A gente percebeu ali que o LED, quando não está conectado, ele possui uma queda de tensão de 50 mV. Isso a gente não quer. Essas flutuações, elas podem atrapalhar a leitura de um pino. E a gente vai ver na próxima aula que o Arduino ele consegue fazer leitura de itens do circuito em seus pinos. E a gente não quer as flutuações. Na vida real, se você pegar um Arduino, ele vai ter flutuações só de encostar nele. E isso é muito comum. Só que a gente quer garantir que não haja essas flutuações. E neste caso, a gente pode inserir um resistor de pull-up, que seria um resistor que garante que quando não há nenhum componente ligado ao circuito, ele sempre vai manter um estado lógico permanente, ou seja, 5 volts, estado lógico alto. E quando tem algum componente ligado ao circuito, que aí sim pode alterar esse estado lógico para baixo. A gente pode ver nesse circuito aqui. Vamos apagar. E como é que isso pode ser feito? Vamos dizer que esse LED é o nosso pino de leitura do Arduino, que a gente vai ver na próxima aula. Mas esse aqui é o pino de leitura de interesse. Eu vou até inverter para ficar mais fácil. Eu vou pegar e conectar ele logo ao negativo, pois a corrente tem que fluir pelo LED. Vou colocar o seu resistor de 150 ohms para garantir que a corrente que passa sobre ele é de 20 mA. E a gente vai utilizar um outro resistor. Eu vou copiar e colar um outro resistor aqui. Esse resistor possui valores arbitrários, em teoria. Geralmente utilizamos entre 1 kΩ a 10 kΩ. E você tem que atentar que ele vai estar em série com esse resistor do LED. Logo, a corrente que vai passar pelo LED, ela muda. Então a gente conecta esse resistor ao positivo da fonte. E aqui no meio vai ir o botão. A gente vai conectar uma perninha do botão aqui e a outra perninha do botão a gente vai ligar ao negativo. E a gente vai ver em ação o que acontece. Aqui os LEDs está normalmente ligado, a corrente está fluindo por aqui tranquilamente. Uma corrente de 10 mA. No entanto, se eu clicar o botão, veja o que acontece. O LED desliga. Mas por que isso acontece?
Você lembra quando a gente falou que a corrente tenta percorrer o caminho com a menor resistência? Pois é, quando o botão não está pressionado, o único caminho que ele pode percorrer é por esse resistor, depois por esse resistor, passando pelo LED e voltando para a fonte. A gente percebe que aqui o botão ele está em estado aberto, ou seja, não está conectando a nenhum outro ponto do circuito. No entanto, quando a gente pressiona o botão, o que acontece? Ele já é um caminho alternativo. Ele vem por aqui, passa pelo resistor, e daí então ele decide passar, fecha o contato aqui, ele decide ligar diretamente à fonte. Neste caso, é o caminho com resistência zero a partir desse resistor aqui. E aí a corrente vai preferir passar por um caminho de resistência zero do que passar por um caminho de resistência de 150 ohms. Se por acaso a gente tivesse um resistor depois do botão, eu vou colocar o resistor aqui embaixo e esse resistor ligando ao negativo, vou colocar aqui um resistor de 10 ohms, uma resistência bem baixa. A gente vai perceber o seguinte, vai ter uma resistência aqui. Como ela é de menor resistência, ela vai estar em paralelo com essa resistência aqui. Não é por esse ser de menor resistência que ela vai passar tudo por aqui. Digamos que esse aqui é um pedágio que passa menos carros e um pedágio que passa aqui mais carros. No entanto, aqui vai ter tanto carro que vão ser obrigados a passar pelo pedágio que tem menos carros. Ou seja, vai passar uma menor corrente aqui do que vai passar aqui. Mas vai passar corrente por ambos os resistores. Se vocês perceberem aqui na simulação, o LED vai estar ligado, porém quando eu clicar, ele vai estar parecendo desligado. Se eu aumentar a resistência para 100 ohms, ele vai ficar fracamente ligado, pois como a resistência em paralelo é muito parecida, vai passar um fluxo semelhante de corrente. Aqui neste caso coloquei 10 ohms, então a corrente que vai passar por aqui é muito maior que essa daqui, e obviamente o LED vai se desligar. Mas se aqui tivesse uma resistência maior do que a aqui de cima, por exemplo, 10 kΩ, não ia acontecer nada. O LED ainda vai ficar ligado, pois a corrente ainda vai preferir passar por aqui. Vai diminuir um pouquinho da corrente que vai passar por aqui, mas é tão insignificante que seu brilho não vai mudar. Mas se a gente remover aqui o resistor, vou parar a simulação, remover o resistor e interconectar aqui os fios, a gente obtém o resistor de pull-up. Pull-up porque normalmente ele está no estado alto, estado up. Mas a gente também possui o resistor de pull-down. E neste caso inverte. Ele garante que sempre vai ter 0 volts e não vai ter 5 volts aqui, quando não tem nada conectado. E nesse botão representa quando algo está conectado. E geralmente a gente utiliza isso aqui no Arduino para verificar o estado do botão que está pressionado. Porém, vocês vão ver mais adiante que o Arduino possui um resistor de pull-up interno que é definido pela própria programação do Arduino. Então, elimina a necessidade desse circuito. Aqui a gente tem a ilustração de onde é que a corrente passa. E ficaremos por aqui. Esta é o conteúdo da aula 1. E esperamos vocês na próxima aula. Muito obrigado.